Bom, então vamos lá para a segunda aula, dando continuidade, né, ao que nós já falamos. A respeito do que eu disse para vocês dos exames, vão permanecer lá. Então, eu acertei lá com a... Vocês conseguem ver o ponteiro aqui, mexendo? Sim, consigo. Legal, obrigado. Nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos tirar o exame. Então, vai ficar aberto o teste da primeira à última aula, né? Vai só acrescentando, não vai tirar o da aula anterior, porque... Então, o que eu vou sugerir, né? E é o que tem de opção, que vocês vão fazendo os exercícios, vão fazendo numa folha, e quando tiver tudo pronto, vocês não vão lá responder, vê as opções, né, que tem lá as alternativas, para ver se a resposta de vocês está batendo e tal, mas vamos deixar... Porque eu digo assim, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, que tem aula que vai depender da aula anterior, né, que começa, por exemplo, na terceira aula e acaba na quarta, a conta. Então, se fechar da terceira aula, vocês não vão conseguir, porque ela vai estar vinculada com a quarta aula. Então, a terceira aula não vai sair de lá, porque a resposta dela depende do que a gente vê na próxima aula. Mas, resumindo, não deixem para a última hora, não deixem para fazer tudo lá no final. Já vão fazendo né, no decorrer dos exames, né, tem lá amanhã, já libera os testes, ou segunda, né, já libera os testes, então você já faz, já resolve, vê se bate com o resultado que tem lá, mas guarda na folha, escrito, o que der para... Aí lá no final, vocês passam tudo para o teste. Então vai ficar aberto o teste de fora a fora. Aí falar assim, mas então vai ter aluno que vai assistir, vai entrar só na terceira aula. Só que se ele não souber a segunda, ele não consegue fazer a terceira. Porque para você responder a terceira, depende da conta que fez na segunda aula. Então, por isso que eu digo, então vai ficar tudo aberto, não vai ter esse prazo, a aula termina no dia 5, então vai ficar aberto até o dia 12, todas as questões, tá? Então, é como eu disse, não deixa para fazer até o dia 12, já vão resolvendo durante a semana, e, né, confiram os resultados, e por conta disso, porque se você não assistir a terceira, você não faz a quarta, e assim sucessivamente. Certo? Alguma dúvida? Tranquilo. Não, tranquilo. Tá bom, então, ok, obrigado. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho de conversão de unidades, porque nós vamos usar mais para frente, nós vamos precisar transformar unidades. Isso aqui é algo que a gente aprendeu lá no ginásio, né? Que é como transformar de metro para decímetro. Nós vamos ver porque lá na frente nós vamos estar utilizando o metro cúbico, né? Então, quando a gente quer transformar de metro cúbico para litro, ou de litro para metro cúbico, de litro para ml, de ml para litro, a gente precisa fazer essas conversões de unidades. Então, eu vou estar lembrando com vocês como é que funciona, tá? As conversões de unidades. Deixa eu usar minha folha aqui. Então, é assim, ó, veja que aqui no meio nós temos o metro. Quando a gente quer passar de metro para decímetro, a gente vai fazer vezes 10. Então, deixa vocês me perdoem, não sei como que sai a letra, eu fazendo dessa maneira, mas é como eu encontrei aqui. Caneta. Onde bandeira, cor da tinta branca. Então, vamos lá. Como que tá, né? Vocês me desculpem que a letra vai ficar esquisita aqui, mas quilômetro, hectômetro, aqui é um A. Decâmetro,
aqui entra o metro, aqui entra o decímetro. Vocês vão fazendo aí também, anotando aqui o centímetro, aqui o milímetro, tá? Novamente, me perdoem a letra que eu estou escrevendo com o mouse. Então, quando eu vou andar da direita, né, que nem aqui, eu quero passar de quilômetro para hectômetro, eu faço vezes 10. Deixa eu mudar a cor aqui da tinta. Vamos pôr amarelo. Então, ó, quando eu quero passar de quilômetro para hectômetro, eu faço vezes... Vocês estão vendo direitinho minha lousa aí, né? Sim, sim. Positivo, hein? Então vai dar certo. Minha ideia aqui. Então, vezes 10. Quando eu quero passar de um para outro, eu não lembro se vocês viram isso na matemática, quando vocês fizeram, mas vamos só relembrar. Então, faço vezes 10. Eu acho que tem alguém pedindo para entrar na aula. Sair da tela. Vou ver como é que funciona. Vou ver quem chegou atrasado. Otávio. Vou voltar agora. Estão vendo aí? Voltou a tela? Voltou. Tá bom, obrigado. Eu vou perguntando para vocês aí que eu não estou vendo. Então tá. Então, quando quer passar de um para outro, vezes 10. E quando eu vou andar, deixa eu mudar a cor da tinta. Quando eu vou andar da direita para a esquerda, ó, de milímetro para centímetro, de centímetro para decímetro, eu divido por 10. Então, cada um desses eu divido por 10. Divido por 10. Então, é assim que funciona. Quando eu quero passar, então vamos lá. Quando eu quero passar, ó, de quilômetros para metro. Então, eu faço, ó, vezes, que nem 2 quilômetros. 2 vezes 10, deu 20. 2 vezes 10, deu 200. 2 vezes 10, deu 2.000. Então, ó, de quilômetro para metro, 2 quilômetros são 2.000 metros, tá? E por aí vai. Se eu quero passar para decímetro, mais uma vez vezes 10. Para centímetro, vezes 10, vezes 10, até eu conseguir, até eu chegar onde eu quero. Então, eu saio, né? Eu quero fazer o decâmetro. Então, eu saio do decâmetro, quero fazer decâmetro. Então, eu faço vezes 10, eu chego quantos metros que tem o decâmetro. Eu consigo converter a unidade. Quando eu quero transformar de centímetro para metro, quero transformar aqui de centímetro para metro. Então, eu divido por 10 de novo, eu vou transformar de centímetro para metro. De milímetro para centímetro, eu divido uma vez por 10. Eu faço a conversão das unidades, tá? Então, quando a gente faz aqui o exercício, ó, vamos ver o primeiro aqui, ó. 10, essa tela, esse exercício vai estar aí no slide de vocês. Ó. Então, como que eu passo 10 quilômetros para metro? Então, ó, 10 quilômetros aqui. Então, 10 quilômetros para metro. Então, eu faço, ó, uma vez 10, outra vez 10 para metro. E mais uma vez 10. Então, a pergunta que eu fiz aqui, ó, para resolver, passar de quilômetro para metro. Então, eu fiz 3 vezes 10, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1.000, vezes 10, vezes 10, 10.000. 100.000 metros. Mesma coisa aqui, aí eu quero ir de metro para centímetro. Ó, onde está o metro? O metro está aqui. Quantas vezes? Para centímetro. Então, ó, tem que fazer vezes 10 e vezes 10.
Então, a gente vê aqui, de metro, 10.000 vezes 10 vezes 10, deu 1 milhão, que é o que está aqui, ó, de metro para centímetro. Vezes 10 vezes 10. Então, olha lá. 10.000 vezes 10, 100.000 vezes 10, 1 milhão. Então, eu passei de metros para centímetros, tá? E assim sucessivamente. Quando eu tenho esse elevado aqui, ó, 10 elevado a 3, na verdade, então, eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. Quanto que dá? 1.000. Então, 10 elevado a 3 é igual a 1.000. Tá? Ou é o mesmo que dizer que é 1 com 3 zeros na frente, né? Então, você põe um com 3 zeros na frente, então, quando a gente fala 10 elevado a 3, é igual a 1.000, tá? É 10 vezes 10 vezes 10. É o que eu estou querendo dizer aqui, ó. Então, aqui, ó, 10.000. É isso. Então, 10.000. Não, 10 não, 1.000. 1.000 metros, estou falando que 1.000 metros é igual a 1 quilômetro, tá? Por quê? Porque está aqui, ó. Quilômetro está aqui, o metro está aqui. Então, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Feito. E mais aí também? Tudo certo? Sim, tudo certo. Tá ok. Então, Obrigado. aqui nós estamos falando conversão de medida. O que é medida? Do ponto A ao ponto B. Isso é uma medida. Desse ponto aqui a esse ponto. Que medida? Ou é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, tá? Então, ó, nós falamos agora unidade de medida. Vamos falar agora unidade de área. O que é unidade? O que é área? Área é lado vezes lado, né? Então, lado A vezes lado B. Isso é área. Por isso que a área é elevada ao quadrado. Veja que o anterior lá, aqui é a mesma coisa, ó, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Qual que é a diferença agora? A diferença de medida, unidade de medida e unidade de área. A área, então, tem dois lados. Lado vezes lado. Lado A vezes o lado B. Então, isso é unidade de área. Então, como é lado vezes lado, é elevado ao quadrado, tá? Diferente lá da medida, a medida nós não vimos esse quadrado aqui, né? Então, quando tudo que vocês verem que tem o quadrado em cima da unidade, o quadrado que eu digo é o 2, né? Elevado a 2 em cima da unidade de medida, é porque aquela medida é o quadrado. É um lado vezes lado. Então, como é que fica para nós aqui? Agora, aquela km, hectômetro, a letra está ficando feia. Decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Se vocês tiverem piano e não entender alguma letra, aí vocês me falam. Está difícil de entender, não. Então, agora, qual que é a diferença? Daqui para cá, lá quando era uma medida, não era vezes 10. Agora aqui, como é ao quadrado, é vezes 100. Então, ó, quando eu ouço lá no jornal falando que uma área de tantos quilômetros quadrados, então agora eu consigo inverter, ó. Quilômetros quadrados, eu quero saber quantos metros quadrados estão. Então, é a mesma coisa que nós fizemos lá na unidade de medida, mas como é área, lado vezes lado, o 10 vira 100. E de lá para cá, é a mesma lógica. Eu divido
por 100. Então, aqui é medida. Então, aqui, ó, é medida, é unidade de área. Então, vocês anotem aí, quando é unidade de área, é vezes 100 e divide por 100. Então, se eu quiser passar lá, quando no jornal falar, queimou a Amazônia a tantos quilômetros quadrados. Opa, quantos metros quadrados é isso? Então, eu faço, ó, quilômetro está aqui. Quilômetro está aqui. Metro tá aqui. Quantos? Ah, desculpa, aqui, ó, tem um quadradinho que eu não pus aqui, ó, elevado a 2. Que é metro quadrado, quilômetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Aí eu passando. Então, eu digo, quantos quilômetros, quantos metros quadrados é um quilômetro quadrado? Então, eu faço vezes 100, vezes 100, vezes 100 de novo. Eu tenho a área de quilômetro quadrado e quilômetro quadrado. Ah, se eu tenho metro quadrado, quero passar para quilômetro quadrado. Eu vou ver, divido por 100, divido por 100, divido por 100. Então, aqui tem as continhas aqui, que depois vocês treinam aí no... Né, vocês vão ficar com essas apresentações aqui, com as aulas. Então, vocês dão uma treinada lá. Eu quero passar de quilômetro quadrado para metro quadrado. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, quilômetro quadrado, tá aqui, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Vamos ver o outro aqui, ó, de centímetro quadrado. Vou mudar a cor da... Então, ó, se eu quero passar de centímetros quadrados para metro quadrado. Onde está o centímetro quadrado? Está aqui. E o metro quadrado? Está aqui. Então, ó, eu faço, divido por 100, divido por 100 de novo. 2 vezes. Então, eu passo de centímetro quadrado para metro quadrado. Tranquilo? Sim ou não? Tranquilo. Sim, tranquilo. Beleza, legal. Então, vamos lá. E agora, vamos chegar onde a gente queria chegar. Notem que aqui é tudo a mesma coisa. Metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Mas aqui entra o importante para nós, que nós vamos levar em conta, que é a unidade de volume. Nós não falamos que área é lado vezes lado, medida é do A para o B. Área é lado vezes lado. E volume é lado vezes profundidade. Então, é lado A, lado B e lado C. Então, como é que fica aqui? O quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. Agora, né, lado vezes lado vezes lado, então é tudo elevado a 3, que é a unidade de volume. Então, sempre quando vocês verem a unidade elevado a 3, que é o que a gente chama de cúbico, nós estamos querendo falar que é volume. Então, tem lado, tem altura, largura e profundidade. Então, isso aqui é volume. E agora? Olha o numerão que vai ficar agora. Agora é vezes 1000. É lado, vezes lado, vezes lado. Então, é vezes 1000. Mesma coisa. Então, vocês anotem aí. Quando é área, quando é volume, desculpa. Então, aqui eu estou falando de volume. Unidade do volume, que é o elevado a 3. Vamos ver aqui. Como é ruim escrever aqui. E voltando, é a mesma coisa.
divido por 1000. Então, a mesma coisa. Só que agora tem uma coisa que é importante. Vou escrever com outra cor. Que aí vocês vão me perguntar assim, né? Falar, mas qual que é a unidade de volume que a gente mais utiliza? Além do metro cúbico, que é o tal do litro e o ml, né? A gente pega uma garrafa de água, ela tem 300 ml, ou uma garrafa de 1 litro. Falar, mas como é que eu vou transformar, então, litro para metro cúbico para ml? Então, anotem bem grandão aqui, ó. O decímetro é o litro. O litro mora aqui, ó. Então, vocês põem bem marcado, bem grandão aí. O litro mora ali depois. E o centímetro é o ml. O que eu estou querendo dizer? Que 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então, o ml mora aqui no centímetro cúbico. Então, quando eu quiser passar de litros para metro cúbico, eu divido por 1000. Se eu quiser passar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu divido por 1000 duas vezes. Então, marca isso aí que é importante. Ó. O litro mora no decímetro, o ml mora no centímetro. Então, se eu quiser chegar de litro para metro cúbico, eu divido por 1000. De ml para litro, eu também divido por 1000. E vice-versa, né? Se eu quiser 1 metro cúbico, quantos litros são? Eu faço vezes 1000, né? Olha lá, 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Certo? DN3. Então, anota isso aí, é importante. Quando a gente fala, ó, transforme decímetro cúbico para litro. É assim que tem que fazer. Professor, Sim. você falou de transformar decímetro cúbico para litro? Como assim? Porque já é o litro, não é o decímetro? Ah, se eu falei isso, eu falei errado. Para eu transformar em metro cúbico para litro. O decímetro, exatamente, você falou, tá? Exato. O decímetro é o litro. Beleza. O decímetro é o litro. Então, o litro mora aqui na casinha aqui do decímetro. Então, eu passo de metro cúbico para litro, eu estou passando de metro cúbico para decímetro cúbico. Bora lá? Bom, Então, tem as questões aqui, ó. Então, vocês vão vendo, vocês conseguem resolver, né? Vocês vão ficar com a aula, ó. Quero que passe de litros para metro cúbico. Então, agora vocês já sabem que o litro está aqui no decímetro. Olha lá, de ml para metro cúbico. Então, tá aqui, ó, de ml, que é o centímetro, para metro cúbico. Divido 2 vezes por 1000. Aí vocês vão chegar nesses resultados aqui, que está aqui na tabelinha, tá? Só outra conversa. Então, as unidades de medida nós falamos, né? Só para... É que aqui já está a resposta, mas é a mesma coisa aqui com os minutos e horas, né? Se a gente trabalhar, chegar a trabalhar nisso algum exercício, né? Passar de hora, 1h30, 90 minutos, 2 horas, para segundo, 7.200, né? O que eu tenho que fazer?
2 horas vezes 30, desculpa, vezes pagar. Se eu passar de hora para segundos, 2 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos, então 20 vezes 60 vezes 60 dá 7.200. É a conta que eu fiz, 2 vezes 60, o resultado vezes 60. Então, 2 horas é 7.200 segundos, tá? 2 dias e meio. Que conta que eu fiz? 2 dias e meio, 2,5 vezes 24 horas um dia, né? Então, 2 dias e meio, 60 horas. Por aí vai, tá? Se tem unidade de tempo, é mais tranquilo. Eu vou passando, mas qualquer coisa vocês me chamam aí. Medida de pressão, isso aqui não precisa copiar não, hein? Professor, Oi. gente, só você voltar no slide anterior um segundo. Isso aqui, né? Pronto, só para tirar uma foto. Obrigado. Tá. Mas esse material, vocês baixam ele depois, né? Ah, já tem. É que eu queria tirar uma foto dessa conta que você fez. Ah, dá bom, tá, legal. Ah, quando for assim, me avisa aí que a gente faz junto. Mas aqui, utilidade de tempo, se eu não me engano, nós não vamos trabalhar. Outra, aqui a gente não precisa fazer cálculo, a gente só precisa entender. Por quê? A unidade de pressão é a que mais tem unidade, é medida de pressão. Então, quando a gente vai, por exemplo, encher o pneu do carro, está lá em PSI. A gente vai fazer uma obra, a unidade de pressão da caixa d'água para a torneira está em metros coluna d'água. Aqui, ó, metros coluna d'água. A gente vai abastecer o carro, encher o pneu do carro, está em PSI. Quando a gente vai ver força, quanto que um vaso sanitário, a porcelana, aguenta de pressão, aí vai estar escrito lá, quilos por centímetro quadrado. Então, pressão é o que mais tem unidades. Então, como que a gente tem essas tabelas aqui, se pôr lá na internet, baixa, atmosfera, pressão atmosférica, média em bar, o que mais? Aqui a gente fala pouco, né, milímetros de mercúrio, enfim, como que a gente faz essa transformação? A gente liga um ponto no outro, que nem, por exemplo, ó, eu quero transformar 1 Pascal em metro coluna d'água. Eu não pus aqui o metro coluna d'água. O metro coluna d'água está aqui. Que nem eu quero transformar 1 metro coluna d'água em quilo Pascal. Então, ó, eu desço aqui em metro coluna d'água e ligo aqui o quilo Pascal que eu quero saber. Então, eu faço 1 vezes, ou o tanto de metro, que nem, por exemplo, se eu quiser falar, ó, 2 metros coluna d'água, é o MCA, que é muito medido para tubulação. 2 metros coluna d'água é quantos quilo Pascal? Vamos falar PSI. 2 metros Pascal é quantos PSI? Então, eu tenho que vir aqui, ó, metro coluna d'água, PSI está aqui. Então, ó, eu ligo aqui até chegar na coluninha do metro coluna d'água, ó, 70,307. Então, 2 vezes esse número aqui, ó, 0,70,307, vai dar o meu valor aqui em PSI, tá? Então, como que eu faço isso aqui, ó, quilo Pascal para milímetro de mercúrio. Então, ó, quilo Pascal está onde? O quilo Pascal está aqui. Para milímetro de mercúrio. O milímetro de mercúrio está onde? Está aqui. Deixa eu mudar de cor aqui. Cor da tinta. Então, ó, eu quero ir. Aqui que está no primeiro aqui, ó, quilopascal. Quilopascal está aqui. Aí eu estou falando para ir para milímetro de mercúrio. É outra medida de pressão. Então, ó, eu ligo o quilo de Pascal até aqui o milímetro de mercúrio. Então, eu faço 1,5 quilo Pascal
quilopascal, vezes esse número aqui, ó, 7,50,0062. Eu vou ter esse número aqui, ó, 11, está escrito aqui, ó, 0,3 milímetros de mercúrio, tá? Então, eu faço a ligação de um ponto para o outro, do jeito que, de acordo com a unidade que eu quero transformar de pressão, tá? Que nem aqui, ó, um bar, eu quero transformar de bar para metros coluna d'água. O bar tá aqui. Metros coluna d'água. Ah, não, o bar tá aqui, ó. Primeiro eu olho desse lado aqui, o bar, o metro coluna d'água, cadê o metro coluna d'água? Tá aqui. Ó, para transformar de bar para metro coluna d'água, vem aqui no bar, vem aqui no metro coluna d'água. Então, eu faço 10 vezes o número que eu tenho de bar, que nem, por exemplo, aqui, ó, 52,12 bar, vezes esse 10. Vou apagar aqui, tá borrado. Vezes esse número aqui, ó, aí eu vou ter a unidade de pressão. 1 bar vezes 10, 197, eu tenho a transformação em metro coluna d'água. Tá? É só ligar um ponto no outro e fazer a multiplicação. Vocês façam esse exercício aqui, ó, vocês vão ver que bate esses números aqui, ó, já tá tudo com as respostas aqui, ó. Feito? Bora lá? Bora. Então, vamos. Aqui, notação científica é só para a gente vê muito, somente em artigo, em revista, a gente vê muito esses números assim, ó. Então, o que quer dizer aqui, ó? Cadê meu mouse? Sumiu. O que quer dizer? Aqui, ó, 10 ao quadrado. É fácil, é o número 1 com 2 zeros. 10 elevado a 5, é o número 1 com 5 zeros. Né? Então, 10 a 5 é igual 100 mil. 10 a oitava é o número 1 com 8 zeros. Né? Então, quanto que é aqui? Põe pingo aqui, põe pingo aqui, 100 milhões. Então, ó, 10 a oitava é igual a 10 milhões, tá? 10 elevado a 10, ó, é o número 1 com 10 zeros. Certo? Só para a gente... E o negativo é o contrário. Quando dá 0,1, menos 1. 0,123. Na terceira casa está 1, depois da vírgula, então 10 é menos 3. Ó, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta casa está 1. Sexta casa depois da vírgula, então é 10 a menos 6. Tá? Só para se aparecer esses números, a gente não assustar o que é, ó. 10 a menos 9, ó, é na nona casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na nona casa, depois da vírgula. Então, é 10 a menos 9, tá? Porque tem coisa que a unidade é muito grande, abrevia desse jeito. Agora, vamos lá, que é importante. Quando a gente fala que vai chover, a gente fala que vai chover quanto? Lá na previsão do tempo. A previsão é chover 40 litros, que fala? O que fala? Milímetros. Exatamente. Então, a chuva, a lâmina d'água, agora nós já estamos chegando na nossa irrigação aqui, ó. Então, a lâmina d'água, a gente chama em milímetros. 1 milímetro. Vamos imaginar aqui, ó. Aqui eu tenho um cubo, um aquário, onde ele tem 1 metro por 1 metro por 1 metro. Então, ele tem 1 metro quadrado. Esse cubo aqui, ó, ele tem 1 metro quadrado. Se eu jogar 1 litro d'água aqui dentro, ele vai fazer uma lâmina aqui, ó, de 1 milímetro. O que é a lâmina? A altura. Então, ó, se eu jogar, eu tenho um cubo de 1 por 1 por 1. Aqui embaixo, portanto, eu tenho 1 metro quadrado, certo? Então, se eu jogar 1 litro dentro desse 1 metro quadrado, vai erguer uma lâmina de 1 milímetro. Então, por isso que diz que vai chover 20 milímetros. Então, quando eu falo que vai chover 20 milímetros, se eu jogar 20 litros de água nesse cubo
que tem 1 metro quadrado embaixo, vai subir 20 milímetros. Ora, se eu estou falando isso, então eu estou querendo dizer que 1 milímetro é igual ao quê? 1 litro por metro quadrado. 1 litro por metro quadrado, exatamente. Então, isso aqui é que a gente começa a ter a grandeza do milímetro, né? Quando fala assim, ó, vai chover 40 milímetros. Vai chover 40 litros por metro quadrado. Ou seja, é uma baita chuva. Imagina se num metro quadrado, isso aqui, ó, 1 metro quadrado, isso por isso. Imagina você jogar 40 litros num quadradinho desse tamanho. Vai subir uma lâmina de 40 milímetros, por isso que chama 40, por isso que fala 40 milímetros. Vai por 40 litros de 1 metro quadrado. Não há solo que consiga absorver isso. Imagina você tem sua plantação lá de alface, sua lavoura de alface, e você joga 40 litros dentro daquele quadrado. Não há o que aguente, né? Então, 40 milímetros, por isso que é muita água. Veja aqui, ó, 5. Então, é a mesma coisa dizer, ó, 5 litros por metro quadrado, é a mesma coisa que eu dizer 5 milímetros. Se eu disser 1,23 litros por metro quadrado, é a mesma coisa que falar 1,23 milímetros. Se eu falar 20 milímetros, é a mesma coisa que eu disser 20 litros por metro quadrado. E se quiser saber, poxa, e no hectare, cai quanto? Ora, quantos metros quadrados tem um hectare? Um hectare tem 10 mil metros quadrados, né? Hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, se eu estou falando, olha aqui, vai chover 20 milímetros, que é o mesmo que falar que vai chover 20 litros por metro quadrado. Se o hectare tem 10 mil metros quadrados, eu passo aqui vezes 20, eu tenho o total de água, 200 mil, né? 10 mil vezes 20, dá 200 mil litros por hectare. Então, quando uma chuva de 20 milímetros, olha quanto que chove no hectare. 200 mil litros no hectare. Nossa, um caminhão tem um caminhão um caminhão pipa tem quantos? Quantos metros cúbicos tem um caminhão pipa aí? Quem fala? Quem sabe? Caminhão pipa, esses que tem na usina aí, que está aí para as rodovias. Vamos pôr aí. Tem tanque de 18 mil litros, tem tanque de 25. Isso, tem tanque de 18, tanque de 25, exatamente. Vamos pôr a média de 20 metros cúbicos, um pipa. Falando em 200 mil litros por hectare, então uma chuva de 20 milímetros, aqui vai dar 20 metros cúbicos, vai dar 2 mil. É isso? 2 mil caminhões pipa. É isso? 20. Não, vai dar, se eu tiver, né, vamos pôr 20 metros cúbicos, vezes 1000, vai dar, que conta que eu estou querendo fazer? 20 metros cúbicos, um caminhão. 20 em, eu estou falando 200 mil, olha quantas viagens de caminhão, se eu estou falando 200 mil litros, se tiver 20 mil, eu tenho 1000 viagens. 1000 viagens de caminhão por hectare. É caminhão adoidado, né? Então, uma chuva de 20 milímetros, eu estou falando, por hectare, caiu 200 mil litros de água. É água adoidado, né? Então, imagina esses dias aí aqui em São Carlos, deu uma chuva de 60 milímetros, caiu 600 mil litros por hectare, né? Caiu 6 mil caminhões pipa no hectare. É água que não acaba mais, né? É muita coisa. Então, lembre-se disso. Agora vocês já sabem. Que 1 milímetro, vamos anotar, mudar de cor aqui, é o mais importante. 1 milímetro é igual 1 litro por hectare. Tá? Então, quando vocês quiserem transformar
chuva em litros por hectare, eles fazem, transforma os milímetros em metro quadrado, primeiro, em milímetro de chuva, em litros por metro quadrado, e faz vezes o hectare, você chega o quanto que choveu, ou no nosso caso, o quanto de água você vai precisar. Vocês vão fazer a continha lá nos cálculos de irrigação, vai dar lá que você precisa de uma lâmina de 20 milímetros. Então, você faz vezes 10 mil, você sabe que você vai precisar de 200 mil litros de água. Feito? Tranquilo? Vamos continuar? Agora. Então, vamos. Todo solo, então agora vamos entrar em que assunto? Vamos falar de água no solo. Né? Nós temos que, para estudar a irrigação, a gente precisa saber o que tem de água no solo e saber o que tem de o que a planta transpira, tá? Então vamos começar a ver como é que funciona essa água no solo, como é que a gente determina a umidade do solo. Então todo solo, ele é composto de ar, água e sólido, né? É o solo propriamente dito. Então, o solo ideal tem que ter uma quantidade proporcional desses três. Menos ar, um pouco mais água do que ar, e muito mais sólido do que água e ar, tá? Quando o solo está encharcado, qual desses três eu não tenho? Solo encharcado. O ar. Isso, exatamente. Quando o solo está encharcado, menos ar. E quando o solo está totalmente seco? Eu não tenho água. Então, o solo totalmente seco, eu não tenho água. Esse aqui é o solo seco. E se eu não tenho ar, é o solo encharcado. Olha, eu não achei uma letra boa até agora, viu? Encharcado. Solo encharcado. Então, solo encharcado eu não tenho ar. Solo seco eu não tenho água. O solo ideal, eu tenho uma proporção adequada para isso aqui. Como que eu determino a quantidade, a umidade que eu tenho no solo? Então, como eu disse que o solo é formado de água, ar e sólido, eu tenho um equipamento chamado tensiômetro. Como funciona esse tensiômetro? Ele fica aqui, ó, você instala ele ao redor da planta, aonde ele chega até o final da raiz, veja aqui, ó, ele está até o final da raiz. É um equipamento, é esse aqui, ó. Essa ponta aqui do tensiômetro é uma ponta porosa. O que é a ponta porosa? Ela permite entrada e saída de água, né? Igual a vela lá do filtro de barro, tem aquela vela dentro que é uma pedra porosa. Então, aqui na ponta do tensiômetro, esse pedacinho aqui é uma pedra porosa. Aqui, por aqui, eu encho de água. Então, aqui dentro desse tubo aqui, está cheio de água. E aqui eu tenho um manômetro, que mede pressão. O que eu faço? Eu insiro aqui é um diferente. Eu vejo que aqui, ó, a água está aqui, é a mesma coisa. A água está aqui e aqui está a ponta porosa. Então, o que acontece? Se eu ponho isso aqui na água, o solo estiver totalmente seco. Lembra que aqui a água consegue sair daqui de dentro e ir para o solo. Se o solo está totalmente seco e aqui está úmido, o que vai acontecer com a água que está aqui dentro? Ela vai sair ou vai entrar? Aqui vai sair. Vai sair, exatamente. Aqui está cheio de água. Eu enfiei essa ponta aqui, eu inseri essa ponta num solo seco. Essa água vai sair daqui de dentro e vai para o solo. Nesse processo de sair e ir para o solo, o manômetro aqui, ele vai marcar, o ponteirinho aqui vai me dizer o quanto que ele andou. Ele está aqui, ele veio para cá. Então, por essa diferença de pressão, eu jogo numa tabela, eu sei dizer o quanto que eu tenho de umidade no meu solo, tá? Então, essa é uma maneira de medir indireta. Eu meço a pressão com que aquela água está retida no solo e eu consigo chegar a determinar o valor de umidade. Só que nós aqui na aula, então, nós vamos calcular isso aqui. Nós não vamos usar essa tabela, por quê? Porque nós não temos tensiômetro. Ora, eu não tenho tensiômetro, então eu tenho que calcular. Como que eu calculo? Nós vamos ver. Então, aqui me dá uma ideia da umidade do solo, por quê?
de acordo com a pressão que marcou lá naquele reloginho do tensiômetro, eu tenho uma boa noção de como que está a umidade do meu solo. Ou seja, se está na faixa de 0,1 atm, que é o bar, é lá a unidade de pressão que nós vimos, o solo está saturado. Se o reloginho me marca de 0,1 a 2, meu solo está na capacidade de campo. Nós vamos ver o que é a capacidade de campo na próxima aula, que é o máximo que o solo consegue reter de água. Se aquele reloginho lá do tensiômetro deu de 0 a 3, é onde se inicia a irrigação na maioria das vezes. Se aquele reloginho lá me marcar 0,7, é sinal que já está faltando água para a maioria das culturas, tá? Então, aquele tensiômetro que nós vimos no slide anterior, ele nos dá essa medida de quão seco está o solo. Mas no nosso caso, nós vamos calcular. Como que a gente calcula? Anotem essa fórmula aí, ó. Umidade do solo é igual. Anotem aí. Massa, umidade em porcentagem. Massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100. Anotem aí essa formulinha. Então, vamos lá. O que é essa massa de água? Massa de água. A massa de água é o seguinte. A gente pega o solo e uma quantidade e leva para a estufa. A estufa, né, onde queima as coisas lá. E deixa por 24 horas a 110 graus. O que vai acontecer com a água que estava nessa amostra de solo? Então, a gente pegou uma amostra de solo, levou para a estufa, esse solo tinha umidade, né? A não ser que ele esteja extremamente seco, mas o solo tinha umidade. O que acontece quando a gente leva esse solo que a gente pegou, uma estufa deixa 24 horas a 110 graus? O que vai acontecer com a água que tinha nele? Evapora. Vai secar. Espera aí que tem alguém pedindo para entrar na... Vão atrasado aí. Vamos lá que eu preciso sair da apresentação. Questão de ponto. Tá tudo normal aí, né? Então, ó, como vocês disseram, vai secar. A água vai sair do solo e vai evaporar. Então, o que é a massa de água? É massa de água. Então, anote aí. Massa de água. Massa de água. É a diferença do que estava úmido para o que estava seco, né? Então, ó, a massa de água é o solo úmido, que eu levei minha amostra, solo úmido, vou abreviar aqui, menos o solo seco. Então, isso é minha massa de água. Ou seja, eu coletei o solo, eu tenho a umidade dele, deixei ele 24 horas na estufa e secou a 110 graus, a água evapora. Então, a diferença dele úmido para ele seco, aquela diferença é a massa de água. Então, a massa de água é esse cara que está em cima da fórmula aqui, ó, massa de água, dividido pela massa de solo seco. Qual que é o solo seco? Aquele que ficou depois da estufa, né? Então, depois da estufa, eu tenho meu solo seco. E a massa de água é a diferença do solo úmido para o solo seco. Faço vezes 100, eu vou ter a umidade do meu solo. Entenderam, sim ou não? Sim. Sim. Sim? Todos entenderam? Sim. Legal. Sim. Obrigado. Então, vamos ver, porque quando é a aula ao vivo, eu vejo no rostinho de cada um, eu sei quando está em dúvida ou não. Aqui eu estou falando com os espíritos. Não estou vendo ninguém. Então, vamos lá. Então, me resolva essa equação aqui, ó. Essa equação não, esse exercício. Ó. Eu tenho um solo que depois de 24 horas na estufa, apresentou uma massa de
247. Sendo que a massa inicial úmida era de 328. Calcula a porcentagem de umidade desse solo. Então, primeiro, eu tenho que calcular a massa. Primeiro, eu calculo a massa de água. Massa de água. Que é aquela formulinha que eu escrevi lá em cima. Qual que é o solo úmido? Está aqui, ó, o solo úmido é esse aqui. E esse aqui, que ficou depois de um dia na estufa, é a massa seca. Então, esse cara aqui é a massa seca. E essa é a massa úmida. Então, façam aí, me digam quanto que é a umidade. A umidade desse solo nosso. Arredonda, professor? Pode ser. Deu 32,80%. Será? Quem mais fez aí deu diferente? Eu ia fazer, professor, mas sumiu o exercício aqui, aí eu parei. Oh, desculpa. Eu que fiz sumir. Quando você falou, quem falou? A Fernanda? Isso. Quando você disse? Acho que 32,80%. Exato, certinho, isso aí. Vê se todo mundo chega nisso aí, 32,8% de umidade. Deixa eu fazer aqui, eu já vou escrever aqui, se alguém não copiou ainda. Espera aí. Cor daqui, branca. É Então, ó, 32, professor. tá? É 32 que deu o resultado? 32, Ah, exatamente. então é isso mesmo. Então, ó, a massa seca é 247 gramas. A massa úmida é igual a 328 gramas. Então, ó, 328 menos 247, quanto deu aí? 81. 81 gramas. 81 gramas. Então, minha massa de água que eu tinha era 81 gramas. Então, como que é a formulinha da umidade? É a massa de água, água dividido pela massa solo seco. Então, vamos lá, massa de água, 81. Massa do solo seco, tá aqui, ó, 247. Aí eu faço isso, né, vezes 100, no final da conta, né? Eu pus aqui, mas no final da conta eu faço vezes 100 para virar porcentagem. Então, lá, 81 dividido por 247 dá 0,327. Faço vezes 100, 32,7%. Todo mundo acompanhou aí? Sim. Legal. Então, Tranquilo. faz mais um aqui, ó. Agora vocês já estão craque. Quanto que vai dar? Esse é um outro exercício, tá? Eu virei o slide aí. Massa.
Entendeu? 39,9? Exatamente. Bateu aí os demais? Bateu, professor. O meu deu 39,93. Eu ponho só 39,9. 39,9. Exatamente. Só para deixar registrado aqui, ó. Então, a massa seca é 323 gramas. A massa úmida é igual a 452. Então, 452 menos 323, eu tenho 129 de massa de água. Aí eu faço 129 dividido pela massa seca, que é 323, tenho 0,399. Às vezes dá alguma diferencinha aí eu faço vezes 100, eu vou ter 39, pode dar 39,8, o meu que deu 39,9. Até uma coisa que eu vou por cento, né? Então, a umidade desse solo é 39,9%. Até o que eu ia dizer, às vezes lá no resultado dos testes, vocês vão ver que eu ponho sempre assim, uma opção bem longe da outra, porque às vezes por conta de arredondamento, que nem está lá, às vezes um dá 39,7, o outro dá 39,9, então, vocês vão ver lá. Então, vai ter lá a opção lá de 39,9, aí a outra 49,9, 59,9, 19,9. Sabe? Então, eu fiz números bem distantes, porque se não bater exato, é o número que está ali pertinho. É lógico que você não vai, né? Se deu 39,9, o outro deu 39,8. Você não vai marcar o 59, né? Então, você marca lá o 39,8, que aí é questão de arredondamento. Às vezes, dá lá nos outros exercícios, vamos ver lá, um dá 39, um arredondou, deu 40, o outro deu 38. Mas lá no teste, um dá 60. Então, você vai marcar o que está ali pertinho do seu, né? Que aí é questão de arredondamento. Então, lá no teste, às vezes não vai bater o depois da vírgula, mas vocês vão ver que está um número bem distante do outro, exatamente por isso, para vocês clicarem na alternativa próxima ali de vocês. Tá ok? Então, vamos adiante. Se alguém tiver alguma dúvida, vai falando. Não vamos deixar a dúvida para trás, não. Então, ó, um outro índice medido do solo é a densidade do solo. O que é densidade? Densidade é o quanto que a partícula está unida, né? Quando a gente fala na densidade do colchão, é o quanto que aquele colchão é duro, né? É denso. No solo, é a mesma coisa. Quanto que aquelas partículas estão próximas, o quanto denso, quão duro que é aquele solo. Então, é a medida de densidade. Qual que é a formulinha da densidade? É essa aqui, ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, tá? A massa tem que estar em gramas. E o volume em centímetro cúbico. Então, eu não posso dividir quilo por centímetro cúbico. Eu tenho que primeiro passar para gramas. Então, ó, anotem aí. Outra fórmula importante. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, tem que ser gramas por centímetro. Eu não posso dividir quilo por centímetro. Quilo, eu posso dividir por metro cúbico. Gramas por centímetro. Então, vamos lá. Como que eu meço? Existem anéis volumétricos que eu compro nas lojas e nas lojas de produto agrícola especializado, que ele tem ou 25 centímetros cúbicos, ou 50 centímetros cúbicos, ou 100 centímetros cúbicos. Então, o que eu faço? Eu ponho esse anel volumétrico, eu bato com o martelinho, aqui em cima do anel, embaixo, é afiado, é cortante. Para quê? Para penetrar no solo e não deformar a minha amostra de solo, né? Geralmente, se trabalha com esse maior aqui de 100 centímetros, que é esse maiorzão aqui. Então, o que eu faço? Eu bato, né? Eu ponho esse anel volumétrico e tiro. No que eu tiro, vai ter uma amostra dentro de volume conhecido. Qual volume? O volume do anel.
Então, eu faço essa conta aqui, ó. Se meu anel é de 100, então eu peso quanto que deu minha amostra, eu divido por 100, e eu vou ter qual que é a densidade em gramas por centímetro cúbico. Não é assim que classifica solo, mas cada solo tem um nível de densidade. Então, você vê aqui, ó, solos argilosos é de 0,9 a 1,25, solo arenoso é de 1,25 a 1,60, solo úmido, que é aquele solo mais escuro, de matéria orgânica, é 0,90, solo turfoso, que é o solo de baixada, de 0,2 a 0,75. Então, a formulinha é essa aqui, ó, massa dividido por volume. Tem que estar em grama, tem que estar em centímetro. Então, veja aqui, ó, uma amostra de solo foi coletada com anel volumétrico. Uma amostra de solo foi coletada com anel volumétrico de 50 e pesou 0,098 quilos. Ou seja, eu não posso usar aquilo. Então, 0,98 quilos, aqui eu pus só para dar uma de chato. É 98 gramas. Tá? Então, massa sobre volume. Então, agora está em gramas e agora está em centímetro cúbico. Então, eu divido um por outro, eu tenho unidade, eu consigo falar que classificação de solo ele está. Fala aí para mim. Façam aí. Divido a massa pelo volume. Aqui eu pus em quilo, mas é 0,098 é 98 gramas. Divide pelo volume do anel, que é 50. E olha aqui na tabelinha que tipo de solo que ele se enquadra. Quem fez aí? Eu acho que tem alguma coisa acima aqui. Não está batendo, né? Não tem na tabela? 1,96. O meu também deu isso. Não tem na tabela. Eu, na verdade, esse slide, por isso que eu estava passando aqui, procurando esse outro slide, porque esse slide aqui, ele... Vamos fazer diferente. Ó, porque senão não vai achar... Mas tá certo, Fernando, o que você falou aí, quanto você falou? 1,96. Dividir por 50, 1,96. Só que aí ele não enquadra em nenhuma aqui, não tem um solo dessa densidade. Mas vamos fazer um outro. Eu dou as opções aqui, ó, só para ficar bem claro, para a gente encaixar lá. Então, eu medi o anel volumétrico, de 100 centímetros cúbicos. Então, essa aqui é meu volume. E aí, o meu peso dessa minha amostra foi de 120 gramas. 120 gramas. Aí eu faço a formulinha da densidade, é igual a 120 dividido por 100. 120 gramas dividido por 100 centímetros cúbicos. 120 dividido por 100 igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. Aí eu venho aqui na tabelinha, 1,2 está onde? Está aqui, ó. Então eu tenho que é um tipo de solo argiloso, tá? Então é assim, então a formulinha da densidade, lembre-se aí, é massa sobre volume, não tem erro, tá? Densidade é igual massa sobre volume. O volume é do anel volumétrico. A massa é do solo que eu pesei. Solo pesado, tá? A massa tem que estar em grama e o volume em centímetro cúbico. Feito? Bora lá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, professor. Legal. Os demais estão quietos aí, mas estão entendendo, né? Estão por aí. Sim. Legal. Então, ó,
Vamos tocando. Lembra lá na aula passada que eu falei que a planta, o solo, a água do solo, né? O solo com a água, a planta e o ar, a atmosfera, formam uma coisa só, né? Então, é a famosa relação solo, água, planta e atmosfera. Então, vamos lá. Tem um termo aqui que vocês vão cansar de ver até a quinta aula, que chama evapotranspiração. Então, por isso que é importante. Por isso que eu digo que uma aula depende da outra. Quem não acompanhar essa, já vai boiar na próxima. Evapotranspiração. Veja que aqui tem duas palavras. Quais? A evaporação e a transpiração, né? Boa, muito bem. Agora eu vou complicar mais um pouquinho. Quem que transpira? A planta. Solo. Planta. Ah, Quem transpira é a planta. Agora sim, quem que evapora? O solo. Solo. A água. Então, ó, eu estou juntando duas palavrinhas aqui. Evaporação do solo e a transpiração da planta. Então, e a sigla é ET. Evapotranspiração. Essa é a sigla. Vocês vão ver até lá na última aula. O que é evapotranspiração? É a evaporação do solo e a transpiração da planta. Concorda que eu preciso saber o quanto que o solo evapora, o quanto que a planta transpira, para saber o quanto que eu irrigo, né? Então, essa é a premissa da nossa irrigação aqui. Agora eu pergunto, como que a gente ia medir o quanto que o solo transpira, quanto que o solo evapora, quanto de água está evaporando do solo? Concorda que é uma tarefa difícil de se fazer. O que eu vou fazer? Eu vou pôr o plástico em cima e depois medir o que escorre, enfim. Mas tem como. Como que a gente mede a evaporação do solo? Através do tanque classe A. Tanque classe A. Que é esse tanque aqui, ó. Então, esse tanque, ele tem um padrão universal, mundial, que não pode ser diferente disso, né? Ele tem as características dele aqui, ó. Ele tem que ter 1,21 de diâmetro, 25,4 de altura. Ele tem que estar sob um estrado de madeira, com 15 centímetros de altura, pintado de branco, né? O tanque, ele tem que ser prateado ou cromado. A borda dele, a água, não pode, tem que ficar por volta de 5 centímetros, não pode baixar de 7,5 centímetros aqui da borda, para que não transborde, né? Olha lá, o limite, o nível máximo, enfim. Olha aqui, tem um punhado de regras, ou seja, é um tanque que tem padrão. Aqui o tanque, aqui. Veja que aqui dentro do tanque, nós temos um negócio aqui que chama poço tranquilizador. Esse poço, aqui embaixo, ele é vazado, a água entra por aqui. Ele tem uns parafusinhos embaixo aqui, ó, mas o poço tá flutuando. O poço tá flutuando, não. Eu digo assim, a água entra por baixo dele. A água entra aqui por baixo dele. E aqui, ó, eu tenho um chamado parafuso micrométrico. Aqui, ó. E ele tem as medidas, ó. Veja aqui, ele tem os milímetros, centímetros e milímetros. Aqui ele tem um gancho e uma boia aonde essa régua vai subir e vai descer. Ora, agora a gente já sabe que milímetro, nós já não falamos que milímetro é igual metro, é igual milímetro, é igual litros por metro quadrado. Então, ó, então aqui tem a marcação de milímetro. Então, quer dizer o quê? Se essa régua abaixou 1 milímetro, é sinal que o solo está perdendo 1 litro por metro quadrado, ou perdeu 1 litro por metro quadrado. Se essa réguinha aqui baixar 2 milímetros, quer dizer o quê? Que o solo está perdendo 2 litros por metro quadrado, tá? Então, a minha medida de evaporação do solo, eu faço, para calcular a evapotranspiração, eu faço através do tanque classe A, tá? Então, baixou o nível de água aqui do tanque, por evaporação, né? O sol está batendo, evaporou. Baixou o nível da água, baixou o parafuso milimétrico aqui, micrométrico, então, eu sei o quanto que evaporou de água, tá? O que faz baixar mais ou menos essa água? O vento,
a umidade, a temperatura e a radiação solar. Quanto maior o vento, mais rápido evapora, né? A roupa no varal, quando tem vento, não seca muito mais rápido, né? Porque o vento, ele tira aquela umidade, né? Quando está lá a roupa no varal. O vento tira aquela umidade que está ao redor da roupa e leva aquela umidade embora, seca de novo, sai mais água da roupa e vai secando. Com a água é assim também. Imagina uma poça d'água. O sol está batendo, evapora. Aí ali em cima da poça d'água está cheio de vapor. Aí vem o vento, leva esse vapor embora, abre espaço para sair mais vapor. Vem o vento, leva o vapor embora, abre espaço para sair mais vapor. Umidade do ar. O ar muito seco, ele puxa a água da poça, seca mais rápido. Alta temperatura, mesma coisa. Aquela camadinha por cima da poça chega a 100 graus e evapora. Radiação solar está ligada diretamente com a temperatura. Então, vento, umidade, temperatura e radiação faz secar o solo mais rápido. Então, baixa o nível do tanque classe A, tem os milímetros ali, e a gente consegue saber o quanto que está evaporando. Então, vamos lá. Como? Mas, né, não é tão simples assim. Não basta eu saber o quanto que está evaporando só na régua. Por quê? Ora, se o vento, a umidade, a temperatura e a radiação me influem, eu tenho que dizer, eu tenho que achar um KT, que é um coeficiente do tanque classe A, que me padroniza o meu resultado de acordo com a região onde estou, de acordo com as minhas condições, temperatura, umidade, radiação e vento. Então, anotem essa fórmula aí. Nós vamos estar trabalhando bastante com ela. Evapotranspiração, isso aqui é um ET0 ou ETO, é a primeira, é evapotranspiração do tanque classe A. Então, isso aqui, ó, evapotranspiração do tanque. Ou seja, para eu saber o quanto que o solo está perdendo. Aqui, reparem, o que eu estou querendo falar? Isso aqui eu não estou falando da planta ainda. Então, aqui não entrou a transpiração da planta. Eu estou calculando agora só a evaporação do solo. Então, anotem essa fórmula aí. ET0, que é a evapotranspiração do tanque, é igual EV. O que é o EV? É a evaporação que nós medimos lá na reguinha do tanque, tá? Então, ET0 é igual o EV, que é a evaporação lá do tanque classe A, que é aquilo que nós medimos lá na régua, se é 1 milímetro, se é 2 milímetros, se é 5 milímetros, se é 10 milímetros, que é o quanto secou, o quanto que aquela reguinha entrou, se mexeu. E KT? KT nós vamos ver no outro slide o que é o KT. Copiem a fórmula aí, porque o KT o que é? É um coeficiente que vai padronizar os tanques de acordo com as condições ambientais que ele está. É tranquilo, vocês vão ver. Copiaram aí? Podemos ir? Só um minutinho, professor, peraí. Tranquilo. A hora que puder aí, vocês avisam aí. Tá liberado, professor. Legal. Então, vamos lá. E esse KT aqui, como que eu vou achar esse cara aqui, esse KT? Então, agora, me acompanhe aí. Eu tenho que saber, lá no tanque, tem a estação meteorológica. Então, a estação meteorológica me dá a umidade, me dá a velocidade do vento. Então, ó, na primeira coluninha aqui, essa tabelinha está lá na área de vocês. Lá na área do aluno lá, da disciplina. Vejam que aqui, ó, eu tenho as velocidades do vento. Fraco, moderado, forte e muito forte. Aqui não é quilômetro por hora, é quilômetros por dia, quilômetros por dia. Então, vento fraco é menor que 175 km por dia, moderado é entre 175 e 425 km por dia, e aí por diante, né? Um vento muito forte é um vento maior de 700 km por dia.
Então, a primeira coisa que eu tenho que falar, para eu achar, o que eu quero achar? O valor de KT, não é? O valor de KT é um desses caras aqui, ó. É um desses números aqui, ó. KT é um desses números aqui. Eu tenho que achar qual desses números é o meu KT para eu conseguir fazer a continha do ET0, tá? Então, ó, eu tenho que ter, eu vou informar para vocês a velocidade do vento, por quê? Porque a gente pega lá na estação meteorológica. A bordadura, o que é a bordadura? É o quanto que eu tenho de grama ao redor do meu tanque, né? Eu tenho o tanque, ele está 1 metro de bordadura. O tanque meu tem 10 metros de bordadura, ou seja, está 10 metros vazio de todos os lados. Está 100 metros vazio, está 1000 metros vazio. Então, eu tenho que falar qual que é a bordadura. Então, veja aqui, ó. Vento fraco, bordadura de 1, 10, 100, 1000. Vento moderado, eu tenho que saber essa bordadura de 1, 10, 100 ou 1000, e aí por diante. Aí, o que eu tenho que saber? Se o meu tanque classe A, ele está colocado numa área com grama ou numa área sem grama, tá? Então, veja que aqui, ó, eu divido aqui em 2. Então, se eu estou falando que o meu tanque está numa área com grama, eu tenho que ficar desse lado de cá. Se eu estou falando que eu estou numa área sem grama, eu tenho que ficar desse lado de cá, tá? Então, vamos lá. Aí, qual que eu vou pegar dessas 3 aqui? Me depende da umidade relativa que está aqui dentro. Se eu falar que a minha umidade relativa é menor de 40%, está aqui nessa coluna. Se eu falar que minha umidade relativa está entre 40% e 70%, está nessa coluna. Se eu falar que a umidade é alta, está nessa coluna aqui. Se for com grama, se for 100 grama, e minha umidade for menor de 40%, está nessa coluna aqui. Se eu falar que é umidade de 40, 70, e o meu tanque está numa área 100 grama, é essa coluna aqui. Se minha umidade é maior que 70%, uma área 100 gramas, o meu KT está aqui. Então, vamos lá. Então, deixa eu mudar a cor aqui. Então, eu vou falar para vocês que o meu vento é um vento fraco. Opa, então eu estou aqui, fraco. Eu tenho que pegar uma dessas. Aí eu falo para vocês que minha bordadura é 10. Então, ó, então eu estou nessa linha aqui, ó, vento fraco, bordadura de 10. É um desses caras aqui que eu quero. Ó. Deixa eu apagar aqui, eu tampei. Deixa eu apagar tudo. Olha como é fácil apagar, não é fácil que a luz. Caneta. Então, ó, eu falei para vocês, eu tenho um vento fraco, certo? Certo. Aí vocês vão me perguntar, mas qual que é a bordadura? Um exemplo, minha bordadura é 10. Então, ó, eu estou nessa linha aqui. Então, eu esqueço todas as outras linhas. Eu estou numa dessas linhas aqui, ó. Aí eu falo para vocês assim, o meu tanque classe A está numa área sem vegetação. Aqui, certo? Então, ó, agora eu já limitei. É um desses 3 aqui. Esquece para lá. Então, eu estou aqui, ó, um desses 3. Aí eu falo para vocês que minha umidade é de 50%, tá? Aqui. Então, ó, meu KT é esse 0,70 aqui. Sim ou não? Vou fazer mais uma vez? Estou conseguindo explicar desse jeito ou não? Tá bom. Tá ótimo, professor. Legal. Então, vamos lá. Se eu falar para vocês que eu tenho um vento forte, o que eu estou querendo fazer? Ó? Vamos voltar aqui. Eu estou querendo achar esse cara aqui, o KT. Eu estou falando de evaporação do tanque classe A. Eu estou querendo achar o KT. A evaporação, eu vou falar qual é, né? Porque a gente não tem o tanque, eu sei qual que é a evaporação, fui lá medir no tanque. O KT eu tenho que achar. Então, vamos lá. Então, ó, aí eu falo para vocês, eu tenho um vento de 200 km por dia. Então, ó, 200 km por dia está aqui. Então, eu tenho que saber qual que é a bordadura.
Então, é uma dessas aqui. Aí eu falo para vocês que minha bordadura é 100. Então, tá aqui, ó. Eu estou no vento moderado, bordadura de 100. Aí eu falo para vocês que o meu tanque classe A está numa área com grama. Então, ó, eu estou aqui, ó. Área com grama, bordadura de 100 e o vento de 200. Então, eu estou aqui. Aí, qual desses três que eu pego? Eu falo para vocês que minha umidade lá está baixa. Tá 30%, menor de 40%. Então, meu KT é esse cara aqui, ó. Meu KT é 0,65. Aí eu venho aqui, eu tenho, por exemplo, que minha evaporação foi de 5. Meu KT é 0,75. Que nós acabamos de achar ali na tabelinha. Passo um vezes o outro, eu tenho o meu valor de T0, que é a evapotranspiração, e a evaporação do tanque classe A. Tranquilo aqui? Consegue achar agora? Sim. Legal. Sim. Obrigado. Vamos lá, então. E a cultura? Então, agora nós vimos como que a gente acha a evaporação do solo, que é a que nós acabamos de fazer achando o KT. Agora vocês vão falar assim, mas onde entra a transpiração? Entra agora, nessa outra formulinha aqui. Então, vocês anotem aí, ó, porque agora como chama? Evapotranspiração da cultura. Agora saiu aquele 0, que era do tanque classe A, e entrou um C, ETC. Evapotranspiração da cultura. É igual o ET0, que agora vocês já estão craques, vocês já sabem que é o ET0, vezes o KC, que é um outro coeficiente que eu vou estar explicando para vocês agora como a gente encontra eles. Então, copiem aí essa formulinha. Se estiver pronto aí, vocês vão avisando. Pronto. Beleza. Então, vamos lá. Olha quanto número aqui, mas é simples, tá? Aqui estão as culturas. Banana, feijão, repolho, algodão, amendoim, milho, cebola, enfim. Aqui estão as culturas, nessa coluna. Aí, qual que é o meu KC? Isso aqui, ó, o KC. C. Da fórmula anterior, ETC é igual o ET0, que nós já vimos lá do tanque classe A, vezes o KC. Qual que é o KC? O KC, eu vou falar qual que é o estágio de desenvolvimento da planta, se é o estágio inicial, se é o estágio de desenvolvimento, se é o estágio intermediário, se é o estágio de final de ciclo, se é o estágio de colheita, ou se é a média do período total de crescimento. Então, eu falo assim, eu tenho eu tenho a cultura do repolho e eu preciso saber qual que é o KC na fase inicial. 0,40. É de 0,40 a 0,50. Mas, presta atenção, vamos considerar para nossas contas, para ficar tudo igual, a primeira coluna aqui, ó. Tem um intervalo, tem um intervalo, 0,4, 0,5, 0,5. Para nós vamos usar sempre a primeira coluna aqui, tá? Sempre essa primeira coluna aqui. Senão as continhas nossas não vão bater. Se um usar 0,4, o outro usar 0,5, as contas não vão bater. Então, a gente usa sempre um intervalo menor. Tranquilo? Então, ó, qual que é o KC do repolho na fase inicial? 0,4. KC do repolho na fase de desenvolvimento? 0,7. KC do repolho na fase intermediária? 9,5. Na fase final do ciclo? 0,9. Na fase de colheita? 0,8. No período médio total? 0,7. Eu falo assim, ó, qual que é? Vamos lá, me respondam aí. Qual que é o KC da cana-de-açúcar na fase inicial? 0,40. 0,4. 0,4, muito bem. Qual que é o KC do algodão na fase intermediária? 1,05. Todo mundo achou aí? Sim. Algodão, 0,5. fase intermediária, 1,05.
Vamos pegar um outro agora. Qual que é o KC da soja na colheita? Soja na Colheita. 0,40. 0,40. Muito bem. Aí, então vocês pegaram o espírito da coisa aí. Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver esse exercício? Aqui vai estar no teste lá para vocês fazerem, hein? Importante entender. Entender, a gente volta, tem todo o tempo do mundo aqui. Está todo mundo em casa mesmo, podemos ficar. Não vamos ficar com dúvida, senão não sai o teste, é a importância. Não sai o teste dessa aula e não sai o teste da segunda, da terceira, da quarta aula, da quinta. Vocês não conseguem fazer se não tiver essas contas de ET0 aqui. Vocês veem que nós vamos usar lá na frente. Então, lá na frente, eu não vou mais voltar a ensinar, né? Porque senão não dá tempo. Não vou voltar a ensinar o que é o ET0, o ETC. Então, vocês vão precisar disso para ir para frente. A gente vai ver que é bem tranquilo. Então, ó, determine a evapotranspiração da cana-de-açúcar para os diferentes estágios de desenvolvimento. Quando eu digo aqui diferentes estágios, eu estou querendo falar todos os estágios de desenvolvimento, desde aquele inicial até o final, para a gente treinar. Eu tenho aqui a umidade média, eu tenho aqui meu EV, eu tenho aqui o meu vento, eu tenho aqui minha bordadura, e eu estou falando aqui que o tanque está numa área sem vegetação, tá? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Vou fazer o primeiro junto, o segundo vocês vão resolver. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou dar as informações aqui, vocês vão copiando aí. Pra gente fazer junto. Deixa eu mudar a cor da tinta aqui para parecer uma luz. Então, ó, eu falei que a umidade é de 85%. Meu EV, que é a minha evaporação do tanque, lá do parafuso milimetrado, é 5,5 milímetros. Meu vento, copiando aí, meu vento é igual, ele é menor que 175 km por dia. A minha bordadura, olha que beleza, ficou feio, minha bordadura é de 10 metros. E o meu tanque está numa área sem vegetação. Então, vamos lá. Então, essas informações que eu tenho. Então, vamos lá. Qual que é a primeira formulinha que eu tenho? ET0 é igual E A T. Então, ó, ET0, aí eu vou transformar nas letras do número. ET0 é igual. Qual que é o meu EV? 5,5. E qual que é o meu KT? Vamos lá achar. Aqui na tabela, né? Aqui na tabela, exatamente. Então, vamos lá na tabela. Vamos ver quem acha primeiro aí. Qual que é o KT? Vocês anotaram aí? Qual que é o KT? Ó, vou falando. O vento, menor que 175. A minha bordadura é de 10. Área sem vegetação. Com a umidade de 85. Qual que é o KT? 0,80? Tudo bem. Achou aí, Fernando? Vamos de novo. Achei sim. Está lá no exercício, ó. Vento. Vento de 175. Vou dar a cor aqui. E mais tão quietinho aí, eu estou acreditando que está sabendo, hein? Vento menor que 175. Porque se perder aqui, lá na frente não sai.
E eu peço para vocês, a gente tem que acreditar nisso, né? Que ninguém vai passar o resultado para ninguém. Vento menor que 175, certo? Bordadura de 10. Então, estou aqui. Área sem vegetação. Sem vegetação. Então, ó, vamos seguir essa linha aqui, eu estou aqui. Umidade relativa, 85, que é maior que 70. Então, meu KT é esse cara aqui, ó, 0,80. Aí eu venho aqui na formulinha, ponho aqui o 0,80. 5,5 vezes o 0,8 ou 0,80. Então, quanto que é meu ET0? 4,4 4,4. Muito bem. milímetros. 4,4 milímetros. Muito bem. E agora, e o ETC? Então, aqui o ET0 eu achei, fechou. O ETC é igual o ET0 vezes o KC. E qual o KC que eu falei? O KC todos. Então, eu tenho que vir aqui, ó. ETC é igual. Mas veja que é fácil, por quê? Porque o ET0 já está pronto. Eu não vou... aqui é isso. ET0, isso aqui não vai mudar mais. Isso aqui é 4,4. Vezes, qual que é o KC, qual que é a cultura que nós estamos trabalhando? Cana de açúcar. Deixa eu apagar tudo aqui. Então, ó, cana de açúcar. Eu estou aqui, ó, cana de açúcar. Qual que é o meu KC na fase inicial? 4. Aqui, ó. 4. Quanto dá? 1,76. Tudo bem. 1,76. Qual fase que é essa? Na fase início. Inicial. Inicial. Aí aqui eu repito. C é igual a 4,4 vezes, aí eu pego o outro aqui, ó. 0,7, que é a fase de desenvolvimento. 0,7. Quando dá 4,4 vezes 0,7? 3,08. 3,08. 0,8. É a fase de desenvolvimento. Repito aqui, o próprio seguinte, ETC é igual a 4,4 vezes, vou lá na outra fase, vezes 1. Eu faço 4,4 vezes 1 é igual a 4,4, essa é a fase intermediária. Repito aqui de novo, ETC é igual a 4,4 vezes, vou lá, qualquer outro, vezes 0,75. Então veja que é fácil, porque agora o 4,4 já tem, ele não muda. Então vou indo lá no KC, achando 4,4 vezes 0,75, quanto deu aí? $3,3. 3,3, que é a fase final. E eu vou lá na última lá, ETC é igual a 4,4 vezes 0,50. Quando dá 4,4050, metade, né? 2,2, que é a fase de colheita. Feito? Tranquilo? Ei, Então tá. Eu vou sugerir, assim,
resultados estão todos aqui, estão aí no exercício de vocês. Estão aí na apostila, no material. Deixa eu ver aqui acompanhando aqui, para eu não me perder, para não passar do horário, né? O pessoal pede para a gente não passar de 2 horas de aula, nós temos mais 20 minutos, senão também fica muito cansativo para vocês. Esse é outro. Então, vamos fazer outro, só mais um aqui. Os outros eu vou deixar a resposta, vocês fazem, treinam, antes de ir lá para o teste. Então, vamos lá. Eu tenho anotado aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fazer tudo. Desculpa se às vezes vocês estão copiando, eu corto vocês, aqui eu não... Né? É cana de novo? Não, agora é repolho. Vamos lá, cultura repolho. Vamos fazer agora, diferente, só para uma fase. Repolho, para a gente não precisar refazer tudo aquilo lá. Na fase de, vamos por aí, intermediária. Por quê? Porque quando eu pedir uma fase só, que é o que eu vou estar pedindo lá no teste, eu não vou estar pedindo todas as fases, eu vou estar pedindo uma fase só. A fase intermediária. E os dados que eu estou dando, então esse aqui, ó, umidade relativa igual a 75%, o EV, que é a evaporação do tanque, é igual a 9,5 milímetros, o vento de 550 quilômetros por dia, a bordadura do tanque. Poxa, palavra difícil de escrever com mouse. É 100 numa área com 1 grama. 1 grama. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, eu não estou pedindo para todas as fases, eu estou pedindo para uma fase só. Então, vamos lá. E 0 é igual a EV vezes AT. O EV eu tenho. Então, eu troco a letra pelo número. EV 0 é igual ao EV 9,5 vezes KT. Onde nós vamos achar o KT? Lá na tabela. Então, vou tirar daqui. Vou voltar bastante para pagar esse aqui. Dentro de 550. Vocês já acharam aí o KT? Acha aí. Vocês anotaram ou não anotaram? Vamos ver quem acha o KT aí. É 0,70? Positivo. Parabéns. Achou aí? É 0,70, isso aí. Ó, vamos achar junto, então. 0,70. Ó, então, velocidade do vento, 550. Aqui. Qual que é a bordadura do tanque? 100. Então, eu estou aqui nessa linha aqui. Aqui. Com grama ou sem grama? Com grama. O tanque está numa área com grama. Então, é um desses 3 aqui. E aí eu falo que a umidade é de 75%. É alta. Então, está aqui, ó. Exatamente.
Meu KT é 0,7. Umidade alta, área com grama, bordadura de 100 e vento de 550. Meu KT é 0,7. Então, vem aqui e preencho 0,7. Quando dá 9,5 vezes 0,7? 6,65. Muito bem. 6,65 milímetros. Feito? Então, o ET0 eu já tenho. E agora o ETC, que é a resposta que vocês vão ter que me dar lá no teste. Eu vou estar perguntando para vocês qual que é o ETC de tal cultura e tal fase. Então, vocês vão me dar essa resposta aqui, que vai estar lá uma das alternativas. O ETC é igual o ET0 vezes KT. O ET0 nós acabamos de achar. O ETC é igual a 6,65 vezes o KC. Vamos lá achar o KC. Qual que é a cultura? Repolho, fase intermediária. Vamos lá no KC. Repolho. Cadê o repolho? Aqui. Fase intermediária. Então, ó, meu KC 0,95. Repolho, fase intermediária. 0,95. Eu vou lá, substituo na fórmula. Qual que é? 0,95? Isso. 0,95. Quanto dá, então, meu ETC? 6,3. 31. Então, é isso que eu falo. Às vezes, se tiver lá 6,3, 6,31, o que não pode é estar muito diferente, né? Não pode estar lá 16. Então, vocês veem que lá no teste vai ter uns numerão bem longe um do outro. Então, se o seu deu 6,1, o outro deu 6,3, o outro 6,2. Então, é o que está ali, pertinho ali, né? Aí, porque vocês vão ver, tem um tá 6, o outro tá 16, o outro 26, o outro 36. Então, tá louco, não é, né? O 16 e o 26 e o 36. Então, 6,3, mesmo que o seu tenha dado 6,1, que aí é questão de arredondamento. Então, minha resposta está aqui. Então, lá no teste, vai estar assim, ó, vai estar lá a umidade, a evaporação, o vento, a bordadura, a área com grama, a cultura, em que fase do ciclo. Vocês fazem essa continha aqui e vai chegar no resultado. Vocês veem que aqui, ó, que a gente ia fazer tudo, mas pelo adiantar, aqui a resposta que nós chegamos agora, é essa aqui, né, da fase intermediária. Olha lá, 6,65 vezes 0,95, deu 6,31. Essa é a resposta. Se eu pedisse de todas as fases, é porque eu não vou pedir, na prova escrita eu peço. Mas como é que é teste, né, não tem como montar assim no teste, né? Então, mas se fosse fazer tudo, estaria aqui, ó, fase por fase. O 6,65 não muda mais, aí vocês vão ir lá e achando o KT de cada um, o KC de cada uma dessas fases. Então, aqui vai ter outros exercícios. De vocês estarem fazendo, vocês estarem treinando. Eu não vou entrar aqui na precipitação, para a gente não acumular muita informação no mesmo dia. Eu vou estar parando por aqui, porque já é 10 para as 3, nós já estamos chegando no período máximo da aula, então não dá tempo em 10 minutos a gente ver o restante. Ó, tá tranquilo aí, os que não apareceram, deixa eu fechar a tela aqui. Tranquilo. Manter, descartar. Bom, só alguns falaram aí, né? Mas
Acredito que está tranquilo para todos aí, né? Cada um faça o seu, né? Aqui a gente pede até uma justiça com vocês que estão fazendo. Eu sei aqui quem está aí presente, alguns não gostam de falar, mas quem não assistiu a aula tem que assistir o vídeo lá, né? Se alguém simplesmente perguntar qual que é o resultado, é um desmerecimento e desvalorização de vocês mesmos, né? Vocês vão estar se desvalorizando, tendo assistido, tendo acompanhado, foi legal que vocês estavam aí fazendo junto comigo, né? E que é importante saber que vocês estão aí acompanhando. Então é isso. Então esses exercícios estão lá e qualquer dúvida, não tendo mais nenhuma dúvida, né? Isso foi tudo esclarecido e entendido, a gente termina por aqui e volta no sábado que vem. Professor, recapitulando, como o professor falou no começo, então a gente não envia as respostas, não preenche o formulário, né? A gente faz as respostas na folha aqui no caderno, porque vai ficar a prova aí mais uma semana seguinte, né? Isso, vai ficar mais uma semana. Aliás, vai ficar até o final. Essa aula hoje aqui, ela vai ficar, né? A disciplina termina dia 5, aí vocês têm mais uma semana para fazer, né? Do dia 5, vai ser o dia... Deixa eu mudar o calendário aqui. Então, do dia 5, vocês vão ter até o dia 12 para responder todas essas questões. Não, tranquilo, então. Então, é o que eu disse, vão fazendo. É porque eu não lembro de cabeça, né, que eu fiz todos juntos, mas se já no primeiro, lembre-se disso, eu acho que nessa primeira e segunda aula, dá para vocês fazerem assim, dá para fazer, com certeza. Os 10 primeiros testes são da aula de ontem e hoje, então vocês já conseguem finalizar o primeiro teste, sim. Do segundo para o terceiro, da semana que vem, que talvez vocês não vão conseguir finalizar, vai precisar juntar com a aula da outra semana. Mas essa aula de 1 e 2, né, a de manhã e de agora, vocês já conseguem matar o primeiro teste, sim. Que metade são perguntas teóricas, né, que eu vou perguntar lá a importância da qualidade da água, quais os objetivos da irrigação, quais as importâncias da irrigação, que é a parte teórica que nós vimos de manhã. E a parte da tarde, eu estou perguntando para vocês a densidade, estou perguntando, né, aquela formulinha da densidade, estou perguntando para vocês o calcular a umidade, né, que ela a massa dividido pelo solo seco, eu vou estar fazendo uma pergunta dessa, eu vou estar fazendo uma pergunta da densidade, que é a massa dividida por volume, e vou estar fazendo uma ou duas perguntas desse ETC que nós acabamos de fazer. E aí mata esse assunto. Eu minto. Não vai dar. Tá vendo? Por isso que vai ter que ficar. Desculpa. Façam na mão. Porque lá eu estou fazendo uma pergunta de precipitação no teste dessa semana e nós não falamos de precipitação. Então, senão tem que mudar tudo o teste, já está lá digitado, então por isso que vai ficar o tempo todo. Então, tira tudo que eu disse. Vocês não vão conseguir responder uma no teste dessa semana, que é a precipitação, que eu vou falar a formulinha na semana que vem. Então, façam a mão, batam o resultado, né? Vocês vão ver que vocês vão fazer, vai bater com uma das alternativas lá. E deixa assinalado no caderno de vocês lá, qual que é a alternativa que vocês vão ter que clicar, que vocês não vão conseguir. Vocês não vão, não, né? Eu fiz uma pergunta que vai estar na próxima aula. Mais alguma dúvida? Não. Então, no final, a gente vai ter 30? Vai ter. Não vai ser 30, porque não vão ser 5 por aula. Vai ter aula que vai ter 2 só. Ah, então, entendi. Não vai ter as 30. Então, essa semana vão ter 10. A semana que vem já não tem mais 10. Tá. Mas, teoricamente, você matou a charada. Teoricamente, seria isso, né? Se fosse 5 por aula, igual eu costumo fazer, lá no final ia ter 30. Aqui, algumas aulas eu não fiz 5 perguntas, porque é a formulinha inteira, então vai respondendo de acordo com o que vai indo. Mas, teoricamente, seria essas 30 aí. Tá tranquilo, então. Então, obrigada.
Façam e anotem o resultado lá no caderninho, na pastinha de ligação, você já deixa os resultados prontos lá. Tá, pode deixar. Turma? Feito. Obrigado. Certinho, professor. Valeu. Falou, Valeu. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, semana para todo mundo. Falou, professor. Obrigado. Mano, aí até semana que vem. Até. Professor, tem que parar a gravação, hein? Oh, verdade. Nossa, eu ia fechar.